Oi gente, eu tô vindo no início desse vídeo para passar algumas informações para vocês. Primeiro é que esse vídeo, como alguns outros, vão ser lançados mais ou menos a cada 15 dias, que não está sendo feito pela nossa coordenação, e sim pela uma pessoa que ele foi da primeira coordenação do projeto, então já é uma grande honra ele estar ajudando a gente desse jeito. Que ele está passando alguns vídeos, ele tem um pouco do foco para o Somar, mas também ele é muito aplicado em outros projetos. Como o vídeo desse aqui que vocês vão ver agora, ele está montando uma bateria para ser parecida com a de chumbo ácido, para poder ter mais ou menos a mesma corrente e a mesma tensão. Só que ele está usando umas pilhas, que são as pilhas diferenciadas, ele está explicando durante o vídeo isso, mas ele faz uma montagem com elas para poder ter uma amperagem e uma tensão parecida. Bom, essa bateria não vai poder ser usada no projeto, caso vocês queiram montar, porque a gente especificou qual é que tem que ser usada, mas ela pode ser usada para outros projetos. Ele está mostrando uma maneira para vocês poderem ampliar um pouco mais o conhecimento nessa área, tá bom? Então já é um vídeo que eu achei que ficou muito interessante. Ele também ensina algumas coisas que dá para fazer com a bateria de chumbo ácido, que essas vão poder sim ser usadas no projeto, só que elas não são obrigatórias. Vai se você achar interessante para vocês usarem. Bom, estou vindo aqui para poder avisar isso para vocês. Eu não sei se vou aparecer na introdução dos outros vídeos também, acho que não, mas pelo menos eu estou aqui agora passando isso para vocês. Isso que eu tenho que agradecer também para ele, tá? Então um agradecimento tanto de toda a coordenação, porque ele está podendo passar esse vídeo para vocês, que a nossa coordenação atual não ia poder passar. Nós não temos os materiais em casa, alguns materiais que a gente tem tá no Cefet. Por exemplo, o barco que a gente tem montado tem lá no Cefet, a gente não tá podendo mostrar para vocês por causa disso, ele tá lá. Mas ele tá tendo os materiais em casa, então ele vai poder fazer essa parte pra gente, então a gente tá muito agradecido por isso. Espero que vocês aproveitem, e bom, já tá uma introdução meio longa, então desculpa, e até a próxima. A construção do barco é em três partes: a parte mecânica, a parte eletrônica e a parte energética. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou demonstrar para vocês como vocês podem construir o sistema energético do seu barco, demonstrar para vocês o que vocês podem fazer de diferente e demonstrar para vocês o que eu fiz. O sistema elétrico do barco se resume a dois itens praticamente: a fonte de alimentação, no caso a placa solar, e a bateria, que é o lugar que vamos armazenar a energia da placa solar. Existe um imenso campo de possibilidades. Você pode usar desde pilhas comuns, desde que sejam recarregáveis, as baterias de drones, as famosas baterias LiPo, ou então baterias industriais, que são aquelas de lítio. As baterias recomendadas, inclusive se você estiver participando da competição do Somar, são as baterias de chumbo ácido. No meu modelo, eu acabei utilizando as pilhas de lítio, porque a minha bateria de chumbo ácido acabou indo pro espaço e eu tinha aqui em casa algumas pilhas que eu comprei da China, então eu aproveitei para testar e utilizei elas no processo. Então, caso você não tenha interesse em saber como funcionam as pilhas 18650 após a parte das baterias, pule para. Vamos então falar sobre as baterias. Em todos os circuitos energéticos, independente da bateria, a ideia é a mesma, mas para algumas baterias específicas temos que ter cuidados a mais, como o exemplo das pilhas 18650. Essas pilhas, para serem recarregadas, precisam de um sistema chamado BMS. BMS tem a função de pegar a energia da fonte de energia que alimenta e transportar de uma maneira segura para as pilhas, porque essas pilhas são extremamente voláteis. Qualquer coisa que dê errado na hora de recarregar ou na hora de utilizar, elas podem esquentar e acabar explodindo ou superaquecendo, o que pode causar um incêndio. E ninguém gosta de incêndios. Bom, mudando de assunto, agora vamos falar um pouco sobre o processo de construção. Baseado no meu conhecimento pré-existente, a tensão ideal para o sistema é de cerca de 12 volts. Então, temos que montar um sistema de pilhas ou baterias de 12 volts. Amperagem. Quanto maior for a amperagem, quanto maior for a corrente, melhor vai ser para o barco, porque vai aumentar a autonomia do sistema. Quero dizer, o tempo que a bateria vai aguentar o circuito, porque baterias recarregáveis não podem descarregar toda a sua tensão. Existe um valor limite para o qual elas podem ser utilizadas. Vamos supor, na bateria de 12 volts, só podemos utilizar até 10 volts. Quanto maior for a corrente, mais tempo demora para dos 12 volts chegar aos 10 volts. Como disse antes, vou falar agora um pouco mais sobre como construir packs de pilhas de lítio. Então pule o vídeo para o momento que foi indicado anteriormente, se não for o conteúdo do seu interesse. As pilhas que eu vou utilizar nessa primeira parte do processo são de 4,2 volts, teoricamente 9,8 ampere-hora. E eu estou falando teoricamente, porque como eu disse anteriormente, comprei essas pilhas da China. E eu pesquisando na internet, bem depois que eu comprei, eu vi algumas pessoas comentando que é muito comum fornecedores chineses venderem pilhas falsificadas. Ou seja, eles falam que é uma amperagem, só que na realidade é outra. Então eu tenho essa suspeita. Na primeira parte do vídeo eu vou fazer um pequeno teste para descobrir se a amperagem dessas pilhas é real ou não condiz com a verdade. O ideal para se montar packs de pilhas de lítio
é soldar as mesmas utilizando uma fita de níquel. Só que esse processo é extremamente complicado se você não tem as ferramentas certas, porque, como eu disse antes, pilhas de lítio são altamente perigosas. Para se soldar, não se pode utilizar o ferro de solda normal, tem que utilizar um tipo de ferro de solda específico. Eu já até vi na internet algumas pessoas conseguindo soldar com ferro de solda normal, mas qualquer erro se soldar pode danificar o material e, no pior dos casos, causar um acidente. E para pequenos projetos, não compensa você comprar as fitas de níquel. Então eu, com a minha improvisação, acabei montando um sistema de pack com materiais recicláveis, que era o que eu tinha. Não é recomendado, mas é o que eu fiz. Também se pode optar comprar suporte para pilhas de lítio. Também não sei se é o recomendado, mas é uma opção. Para mudar os packs, eu me utilizei do plástico de uma caixa de mouse que tinha aqui guardada. Mensurei as pilhas, marquei com um lápis no plástico e recortei usando um estilete e uma tesoura. Depois de terminar o recorte, utilizei uma fita durex para juntar as partes e fixar as pilhas. Tendo essa parte finalizada, utilizei um papel alumínio para fazer um contato entre as pilhas e puxar de cada ponta um cabo positivo e um cabo negativo. Para confirmar o contato, após ter os cabos instalados, usei um multímetro para verificar a tensão total, que deveria ser de 12 volts, e realmente foi. Tendo o pack pronto, agora é só realizar o teste para descobrir a real corrente das pilhas. O teste é monitorar quanto tempo leva para o pack de pilhas de 12 volts chegar a 10 volts. No teste eu utilizei uma lâmpada que funciona em 12 volts e que tem um consumo de corrente conhecido. Assim, matematicamente eu posso descobrir qual é o tempo esperado para 9.6 ampere-hora levarem de 12 volts a 10 volts. E depois, com uma regra de 3, descobrir qual é a real corrente das pilhas. E nesse valor, agora é possível realizar o cálculo para encontrar a real corrente das pilhas. No teste, o pack de bateria levou cerca de 15 minutos para chegar até o limite de tensão. Sabemos que as pilhas têm 9,8 ampere-hora e que a lâmpada consome 0,4 ampere. Dividindo uma pela outra, conseguimos encontrar quanto tempo duraria a bateria se as pilhas realmente tivessem 9,8 ampere-hora. Fazendo a conta, eu descobri que a bateria deveria durar 24,5 horas, só que durou 15 minutos, o que inclusive é um mau sinal. Tendo isso em mente, agora é só fazer uma regra de 3. Fazendo as contas agora, o resultado final é... Agora que eu sei qual a corrente real das pilhas, posso planejar para saber quantas pilhas eu vou utilizar. No caso, a corrente real descoberta, como vocês viram anteriormente, foi de apenas 0,1 ampere-hora, o que é muito abaixo do que foi prometido, mas ainda assim, se eu não ter outra opção, vou continuar com o projeto. Agora, eu vou utilizar o máximo possível de pilhas para ter um bom rendimento energético. Serão ao todo 12 pilhas, sendo composto por 3 packs. Cada pack vai ser composto por 3 pilhas em paralelo. Cada pack vai ser conectado para termos conexões em série. Temos que no final ter 12 volts e 0,3 ampere-hora. Só para você ter uma ideia, caso as pilhas entregassem realmente o que prometessem, não seria necessário usar 3 packs, apenas um. E teríamos algo 32 vezes mais potente do que o que vamos montar agora. Esse pack, diferentemente do anterior, vai fazer um contato paralelo entre as pilhas. Eu optei por fazer um pack horizontal e não vertical. No resto, o procedimento agora é o mesmo de antes, que agora uso como referência um maço de cigarros, pois percebi que o maço de cigarro tem um formato exato para se caber 3 pilhas. Poderia inclusive usar o mesmo como base para o pack, mas optei por não utilizar. Fiz em cada extremo do pack os furos respectivos aos cabos que dali devem sair. E utilizei de uma placa do papel que estava utilizando para moldar os packs, coberta com papel alumínio, para fazer o contato paralelo entre as pilhas e os cabos. Em seguida, repeti todo o processo de construção para os outros 2 packs.
Tendo os packs montados, agora o importante é conectar os mesmos em série através de um cabo que sai do positivo de um para o negativo do outro e instalar os cabos que vão ser conectados à placa BMS, que vão ser responsáveis por recarregar cada pack separadamente. Além de reforçar as beiradas com uma fita, seja isolante ou crepe, para evitar o mau contato possível das pilhas entre si e das pilhas com o cabo. Para confirmar que não havia cometido nenhum erro montando os packs, realizei o mesmo teste de antes. Verifiquei a voltagem e logo em seguida coloquei os mesmos para fazer o teste da lâmpada. Assim, dependendo do resultado, eu conseguiria saber se eu cometi algum erro ou não na hora de montar o pack. Depois que eu fiz esse teste, fiz os cálculos, eu descobri que as baterias em paralelo e em série fornecem realmente 12 volts e algo entre 0,3 e 0,4 ampere-hora. Eu desfiz os packs, reforcei os cabos, isolei tudo para não dar nenhum curto-circuito e o resultado final foi isso aqui. Cada bloquinho desse representa um pack com 3 pilhas em paralelo, que são conectadas por um cabo amarelo e faz a ligação em série. Em off, eu acabei aproveitando para instalar a placa BMS. Como vocês podem ver, Ela tem 4 pontos e cada ponto é conectado a uma voltagem da bateria. 0 volts, 4.2 volts, 8.4 volts e 12.6 volts. Ela também tem um positivo e um negativo. Essa parte vai direto para a fonte de energia e o pack também tem outros dois cabos, um vermelho e um preto, que vai alimentar o sistema. eu instalei Positivo e negativo da placa BMS, um conector P4 fêmea. E vou conectar agora um conector P4 macho. Mas antes de continuar, preciso demonstrar um pouco da teoria, pois a partir desse momento terminamos a parte de construção dos packs de bateria de lítio. E agora, todo o procedimento vai ser válido para qualquer tipo de bateria que você for utilizar. Como havia prometido anteriormente, vou falar um pouco agora de como instalar o sistema para a bateria de chumbo ácido. Apesar de ser o mesmo da bateria de lítio, isso se dá apenas por uma questão didática. Esta é a bateria de chumbo ácido. Nessa parte do vídeo eu vou ensinar para como você deve utilizar essa bateria. Na realidade, é algo bem simples. Só soldar os cabos respectivos que você quer utilizar nos polos positivo e negativo. Está feito. Assim como soldamos o conector fêmea na placa BMS para recarregar as baterias de lítio, vamos soldar o conector fêmea na bateria de chumbo ácido para recarregar a mesma. Lembrando-se que ao se soldar conectores P4 deve seguir um padrão. Geralmente segue o padrão da parte interna representar o negativo e da parte externa representar o positivo. Tendo se soldado o conector fêmea, agora é necessário soldar 3 conectores machos. O primeiro conector vai ser responsável por alimentar o Arduino. O segundo conector vai ser responsável por alimentar o motor pela ponte. O terceiro conector vai ser usado como medidor de tensão da bateria. Entre os conectores e a bateria, vamos botar o interruptor. Soldamos o positivo da bateria até uma ponta do interruptor. E da outra ponta derivamos os outros 3 positivos respectivos dos conectores. Do negativo extraímos os 3 cabos diretamente. Só relembrando do padrão, ao se montar o conector P4, macho ou fêmea, a parte interna é negativa e a parte externa positiva. E com isso temos nosso sistema energético terminado. Agora eu vou mostrar na prática como é que se monta o sistema. Na primeira parte me dediquei a soldar e conectar os fios dos conectores. Ao soldar, sempre tomem cuidado de conectar o fio negativo na parte que dá contato com o interior e o fio positivo na parte que dá contato com o exterior. Tendo os conectores finalizados, agora é hora de trabalhar em cima da bateria. Sigo todo o procedimento que eu me referi anteriormente. Primeiro, conecte e solda o botão. Depois, conecte e solda os fios positivos dos conectores, no caso vermelho. E depois, conecte e solda os fios negativos dos conectores, no caso preto.
Com isso, finalizamos a parte da construção da bateria e agora vamos falar da placa solar. Esta é a placa solar que vamos utilizar como fonte de energia para o barco. Essa é uma placa de 18 volts e 1,5 Ah. Para montar o circuito para deixar ela funcionar é muito simples. Como você pode ver no vídeo, basta soldar um cabo positivo e negativo nas marcações que tem atrás dela, instalar um diodo na parte do cabo vermelho para impedir que a bateria mande energia para o circuito da placa e assim danifique a mesma. Se você não tiver acesso facilmente a um diodo, você pode reciclar o mesmo. O diodo que utilizei foi retirado de uma fonte antiga que estava aqui em casa parada. Além do diodo, pode reciclar componentes como cabos, resistores e capacitores. Mas no caso, só nos é útil os cabos e o diodo. Voltando à placa, na outra ponta devemos instalar um conector P4 macho, que vai ser o conector que vamos conectar à placa BMS. Feito isso, a placa já está pronta para ser utilizada. Agora é a parte de testar a bateria e a placa. Primeiro, temos que carregar um pouco a bateria para demonstrar ela sendo carregada. Esse processo vamos utilizar daquela lâmpada de 12 volts. Vou ligar ela à bateria, deixar ela correr um tempo e depois parar o procedimento. E em seguida vou levar o circuito para o sol para testar o carregamento. Vou marcar aqui quanto a voltagem que ela está demonstrando. Vocês podem ver aqui, ó, 12 volts. Quer dizer que ela está quase totalmente carregada. Agora eu vou conectar aqui a placa solar. Aqui é a placa solar, como vocês podem ver. A voltagem da bateria já começou a subir. Essa bateria vai até 12.4, então quer dizer que ela já está quase completamente carregada. Só que a marcação que bate aqui, você não pode levar em consideração totalmente, porque a voltagem que bate aqui leva em consideração também a voltagem da placa solar. Então, a tensão real da bateria, na realidade, é esse valor aqui, menos uma tensão residual que a placa solar fornece. Agora, para finalizar, vamos mostrar aqui qual a tensão da placa solar. Vou encaixar o multímetro aqui para fazer a marcação. Ó, a placa solar marca 18 volts, quase 19 volts. Bom, pessoal, e com isso terminamos nossa primeira parte do projeto. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Esse primeiro vídeo foi sobre energia. O próximo vídeo vai ser sobre eletrônica, provavelmente na próxima semana, e na outra semana será um vídeo sobre mecânica. Nesse período também deve sair vídeos menores, falando um pouco sobre dicas de como comprar peças, coisas relativas à construção e coisas a mais. Não se esquecendo que esse vídeo é uma iniciativa do Projeto Somar, então se você gostou da ideia, não esquece de seguir todas as redes sociais possíveis. E é isso, galera. A gente se vê na próxima semana com mais vídeos sobre como construir seu barco. Até!